Estamos de novo para a nossa terceira lição. Eu recordo que nestas lições de prática vamos, portanto, entrar na terceira, como anunciei, e estas lições de prática é uma abordagem meramente teórica no desenvolvimento do curso e, quando puder ser, nas casas espíritas que o pretendam seguir. Haverá depois desta série de 9 lições de prática teórica, como estava a dizer, a prática, digamos assim, prática já o exercício básico do trabalho de grupo. E é realmente esse grupo que trabalha espiritualmente que nós vamos hoje abordar na nossa lição. Se repararem, nós tivemos a primeira lição da Organização Geral, a segunda fizemos reuniões de sentido geral do termo, e agora vamos ver o grupo que leva a cabo essas reuniões. Um grupo de trabalho espírita, quais são as tarefas, digamos assim, quais são as missões que incumbem, no sentido genérico, depois terão de ser desenvolvidas, que incumbem um grupo de trabalho, um grupo espírita. Desde logo, porque assim anunciou Jesus, o Consolador lembrará a sua doutrina e, portanto, a difusão do Evangelho é primordial e é fundamental. Aliás, é ali que nós temos que beber todos os ensinamentos que se aplicam à vida normal, à vida do dia-a-dia das pessoas, porque Jesus abordou todas as questões no sentido geral, desenvolveu o Decálogo, desenvolveu a lei de Moisés, e, portanto, abordou todas essas questões. Portanto, o Evangelho, que não é outra coisa senão a boa nova de Jesus, é primordial no trabalho do grupo, na missão do grupo de trabalho. Depois temos a difusão do Espiritismo. Aquilo que acontece nesta separação, digamos assim, que nós estabelecemos aqui, é que realmente o Evangelho, que foi divulgado por Jesus, ao longo dos séculos, foi sendo alterado, foi sendo modificado, adaptado às conveniências dos religiosos, das igrejas, primeiro aquela que seguiu a igreja primitiva, a partir do século IV, e depois foi sendo alterada, modificada, foram sendo criados normativos, alterações, mesmo aos textos, que visavam, de facto, adaptar, às vezes às condições de vida de cada época e às vezes às conveniências, propriamente, dos responsáveis religiosos. Esse Evangelho acabou por ser deturpado e afastar, como nós tivemos a oportunidade de referir, afastar a maior parte dos crentes, primeiro afastá-los, dividi-los em sucessivos protestos, e depois afastá-los de uma realidade que não era de maneira alguma aquela que Jesus pregara, quando anunciava que vinha pelos doentes, que vinha pelos pobres, que vinha pelos simples, e de repente a religião passou a dedicar-se aos ricos, aos poderosos, que eram aqueles que realmente poderiam manter economicamente, financeiramente, as estruturas religiosas, e depois com as cruzadas pelo meio e com a Inquisição também a acompanhar. Então, é fundamental, é prioritário lembrar o Evangelho. O grupo de trabalho tem que ter essa preocupação, porque o Consolador lembrará a doutrina que Jesus ensinou. Depois, quando surge a retificação e a reposição, digamos assim, da ordem que Jesus havia anunciado, é o advento do Espiritismo, que não é outra coisa, conforme o próprio codificador define, como o cristianismo de novo trazido à vida ou redivivo. Então, é a missão do grupo, fundamentalmente, também difundir o Espiritismo, divulgar o Espiritismo, para que ele seja tido como realmente o herdeiro direto daquilo que era a doutrina de Jesus, desenvolvido com outras nuances, com outra projeção. Nós vamos encontrar os 4 evangelhos, por exemplo, de per si, quase conjuntamente, os 4 evangelistas, tendo, vamos supor, naquilo que seria hoje um livro normal, tendo aí umas 70 ou 80 páginas, vamos encontrar a codificação, que é o desenvolvimento do Evangelho, que tem hoje mais de 3.000 páginas. O que quer dizer que tudo é muito mais explicado, porque é necessário que as pessoas tenham ouvidos de ouvir, olhos de ver e, portanto, entender, no sentido geral, a mensagem que Jesus havia dito. Depois, fundamentalmente, o amor em movimento é a caridade. Então, o grupo tem que ter essa preocupação de executar a caridade fraterna em toda a sua profundidade. E a caridade pode ser feita com bens materiais que não no grupo espírita, pode generalizadamente as pessoas ajudarem os outros economicamente, mas fundamentalmente através do auxílio espiritual, através da ajuda espiritual aos encarnados e aos desencarnados. São formas de caridade. Aos encarnados, sempre tendo presente que é necessário conhecer a verdade, para que a verdade
consiga ajudar a libertar. E depois pela energização, pela fluidoterapia, pelo tratamento, digamos assim, energético. E aí Jesus apontou a imposição das mãos, Jesus apontou, de facto, a prece e a oração. Então, no conceito do cristianismo redivivo, nós vamos ter, pela caridade, o grupo espírita, que, através da transmissão de energia, o passe, através da fluidificação da água, portanto, a água fluidificada ou a água magnetizada, e através da prece, ajudar as pessoas a libertarem-se um pouco das suas preocupações, dos seus problemas, compreenderem melhor todo ao alcance da palavra, todo ao alcance do ensinamento. Depois ter a noção que o grupo deve ter como preocupação fundamental o desenvolvimento da fraternidade, não só o grupo em si, os elementos que constituem o grupo, que iremos ver daqui a pouco qual é o número aconselhável, mas também com aqueles que são tratados, com aqueles a quem é prestada a caridade, é prestado o auxílio. Portanto, é sempre uma preocupação fundamental que seja, acima de tudo, a fraternidade. Perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento da lei. E Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E depois complementou: amai-vos uns aos outros como irmãos. E ainda complementou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, tudo isto é o amor em movimento, é a prática do amor. E, portanto, necessariamente, como seremos no final, como somos hoje, em espírito, irmãos, filhos do mesmo Criador, naturalmente que é necessário desenvolver a fraternidade universal, independentemente de raças, de credos religiosos ou outros. É o amor universal. Depois, estamos a ver a missão do grupo. É um sentido da responsabilidade. Aquilo que se passa dentro, digamos assim, do trabalho espiritual que os grupos, em vários níveis, em vários patamares diferenciados, desenvolvem, deve basear-se sempre no sentido da responsabilidade. É muito importante perceber isso, porque há coisas que as pessoas buscam, ou auxílios que buscam, e que às vezes geram determinados desabafos, determinados episódios que parecem ser tidos em consideração para que não haja, de facto, o extravasar ou o passar para o conhecimento público de determinadas situações de muita gravidade e de muita importância. E também ter a noção, estamos a falar de espiritismo, que é fundamental o intercâmbio espiritual. Isto é, há dois campos, há dois planos que nós conhecemos: o plano material e o plano espiritual. E então, como há dois campos, o plano material e o plano espiritual, nós temos que ter presente que toda a reunião que tenha, digamos assim, a integração dentro do espiritismo, dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita, é necessariamente destinada também a esse intercâmbio. Allan Kardec, na pergunta 935, recorda, pela voz dos espíritos, que são reuniões que servem tantas vezes para nós termos a certeza de que os nossos familiares que desencarnaram não se esqueceram de nós, porque eles comparecem. Eles estão presentes muitas vezes para incutir-nos ânimo, carinho. E, por outro lado, quando a gente busca, de facto, esse contacto com o mundo espiritual, eles sentem que nós também não nos esquecemos deles. Faz parte, 935 livros dos espíritos. Logo, naturalmente, que estas reuniões devem ter também, como uma tarefa prioritária e importante, a comunicação entre os dois planos da vida, de uma forma organizada. Então, estas reuniões, estamos a falar dos grupos de trabalho, os grupos em reunião, como é que devem ser organizadas? Como é que devem ser organizadas? É claro que vamos começar por reuniões doutrinárias. Reuniões doutrinárias são reuniões de ensino, de estudo, de divulgação doutrinárias e que não necessitam da presença de médiuns. Quaisquer pessoas podem reunir-se, analisar, dialogar, conversar, procurarem esclarecer-se sobre todas as situações da vida. Então nós temos reuniões, de facto, doutrinárias e também temos, claro, para essas reuniões doutrinárias tem que haver uma preparação muito importante, porque não vamos fazer agora uma reunião de espiritismo e depois trata-se tudo menos de espiritismo. Então tem que haver formação para essas reuniões. Alguém tem que ter a responsabilidade de organizar, de dirigir, de orientar, de fazer desenvolver essas reuniões. E para isso deve haver, estamos a falar no sentido da organização do Casa Espírita, deve haver cursos de estudo sistematizado. Quem for orientar uma reunião destas tem que ter conhecimentos em todas as áreas, em todos os patamares daquilo que é o conhecimento
espiritual. Portanto, há reuniões de formação e há reuniões para divulgação. Essas reuniões para divulgação são específicas. Quais são as reuniões para divulgação? Reparem, formação e divulgação. Na formação, os cursos, estudo a doutrina de uma forma sistematizada, e há reuniões de divulgação. E quais são as reuniões de divulgação? São as reuniões públicas, as palestras. São reuniões de esclarecimento em pequenos grupos. Reuniões de esclarecimento em pequenos grupos. É claro que nós reconhecemos, por exemplo, que as casas espíritas, a maior parte são pequenas. Alguns defendem que as casas devem ser pequenas porque Allan Kardec disse que deverá haver muitas casas e pequenas em lugar de haver uma grande, porque a barca é maior e então a tormenta também é maior. É evidente que isso é relativo a cada caso, não é? Nós vemos hoje proliferarem grupos por toda a parte que não passam, em termos, digamos assim, de reuniões públicas, de 15, 20 pessoas não passam daquilo. E não passam, porque isto é quase um ciclo vicioso. Não passam porque não convém que seja muito grande, mas também não passam porque os espaços a utilizar são pequenos e não têm acesso a muito mais gente. Então é necessário ser parcimonioso e exercer de uma forma racional toda esta questão da organização. Quando nós falamos nas reuniões de cursos, de estudo, nas reuniões de divulgação e depois temos as reuniões mediúnicas. São 3 patamares de reuniões: de estudo, de divulgação e reuniões de trabalho fraterno, de ajuda espiritual, de exercício da mediunidade. E evidentemente que as reuniões variam de acordo com o tipo de reuniões que são. Pois uma reunião de divulgação pública pode ser um palestrante, alguns elementos que coadjuvem. Uma reunião de estudo, pois é evidente que tem que haver os diretores, tem que haver os dirigentes, tem que haver os elementos que motivem, de alguma maneira, esse estudo. Mas nas reuniões mediúnicas elas podem ter destinos diferentes, ou podem ter, digamos assim, um conteúdo diferente, uma finalidade diferente, melhor dizendo. Desde logo, estamos a falar de mediunidade, estamos a falar de reunião mediúnica, a reunião de atendimento. E essa reunião de atendimento a sofredores, alguns chamam reunião de desobsessão. Nós tomamos para a análise nossa e para a designação esta reunião de atendimento a sofredores, e porquê? Porque normalmente uma reunião de desobsessão, conforme o próprio nome indica, visa chegar aos obsessores, visa atingir os obsessores. Em toda a problemática obsessiva, o que ocorre é que há uma pirâmide de influenciação. Os obsessores, espíritos inferiores, espíritos muito atrasados, normalmente exercem a sua força, o seu desejo, por interpostos espíritos que muitas vezes subjugam, muitas vezes escravizam. E então, desde que se façam esses trabalhos para se atingir o obsessor, é preciso uma persistência daquela pessoa que lhe sofre a injunção da pessoa que está obsediada. E o que ocorre, a maior parte das vezes, as pessoas melhoram e depois vão-se embora, deixam de vir. Só quando pioram outra vez é que voltam a regressar. Então nós achamos que estas reuniões de desobsessão, que são muito importantes e que exigem uma estrutura de muita responsabilidade, não existem assim de qualquer maneira. E como as pessoas não persistem, não insistem nesse tratamento, então nós preferimos chamar a reunião de atendimento aos sofredores, que é um trabalho que vai chegar um dia, com a persistência, aos próprios mandantes, àqueles que exercem esse poder. Então, reuniões de atendimento a sofredores ou desobsessão, que nós definimos como sejam as reuniões mediúnicas. E depois reuniões para passes, e podem ser as duas em conjunto. Reuniões específicas, mediúnicas, para, digamos assim, o desenvolvimento do passe, para a transmissão do passe, da energia magnética e também da energia espiritual e também da energia magnética espiritual, que hoje se confundem, como nós já tivemos a oportunidade de ver no desenvolvimento do nosso curso, na parte que respeita à parte doutrinária. É claro que, nesta perspectiva, reuniões mediúnicas de atendimento a sofredores, reuniões de passes, ou as duas em conjunto, qual será, digamos assim, o número aconselhado de participantes? Kardec deu a entender, ou disse mesmo, que uma reunião mediúnica deve ter entre 1 a 3 médiuns e 3 a 5 doutrinadores. Pressupunha que um médium, no mínimo, deveria ter um doutrinador e um esteio, alguém que segurasse a corrente e alguém que doutrinasse os espíritos. Daí o 3, um médium e três elementos de apoio, o terceiro dos quais seria a pessoa que dirige, digamos assim, aquele trabalho. 1 a 3 médiuns, 3
a 5 doutrinadores ou esteios. Depois, se forem 3, depois até 5, porque se pressupõe, ou se pressupunha, o Kardec julgo que pressupunha, que não deveriam estar todos os médiuns a receber as entidades. E por isso é que estabelece 5, 3 a 5, o que quer dizer 3 médiuns e 5 elementos de apoio, um para cada doutrinador e outro para estabelecer a corrente. Embora alguns digam que isso era porque cada médium só pode, ou melhor, um grupo com 3 médiuns tem que falar um de cada vez. Mas nós, pela prática que temos, sabemos que não é fundamental falar um de cada vez. Porque há muita algazarra, muito barulho. Pode haver quando a reunião não é organizada, quando a reunião não é digamos assim, ou não são tidos em considerações os pressupostos, os deveres que assistem a cada um dos elementos que constituem o grupo. Então, o número era, segundo Allan Kardec, isso. Mas nós, pegando naquilo que Jesus fazia, na forma como realizava as suas reuniões, nós vamos encontrar Jesus a convidar 12 elementos. Ele e mais 12. Ele que indiscutivelmente dirigia, estava sempre presente, portanto não havia que o substituir. E depois 12 elementos. Então, tomando esta orientação, como, digamos assim, forma de analisar as coisas com racionalidade, nós vamos ver os 12 elementos distribuídos como? Bom, podem ser 4 médiuns, 4 doutrinadores, 4 esteios e o dirigente, o que dá 13. E se o dirigente adoecer, já não há trabalho, porque o dirigente adoeceu. Bem, então nós consideramos que deverá haver um dirigente e um elemento que o substitua, o que dá um total de 14. Vamos tentar justificar com aquilo que Jesus ensinou, pelas reuniões que fazia, e depois sempre encontrando alguém que substitua o dirigente, porque Jesus não era substituível, como é natural. Então hoje é um consenso, mais ou menos geral, que um grupo de trabalho mediúnico poderá ter, quer dizer, 2, 3, 4 médiuns, e seguir sequencialmente a isto até 14 elementos, sendo um dirigente e um subdirigente. Podem os médios variar, mas os elementos podem ser de apoio, podem ser de doutrinação, podem ser alternadamente um doutrinador de um lado, outro doutrinador do outro de cada médio. Mas, em termos gerais, podemos dizer que devem, ou podem ser, melhor dizendo, 14 elementos, sendo um dirigente e um subdirigente, ou um que o substitua. É evidente que depois vêm alguns considerandos sobre a distribuição dos elementos na mesa. E não há confusão. Em doutrina espírita não pode haver confusão. Há algumas ideologias que acham que os homens são fortes, as mulheres são fracas, e, portanto, não podem estar dois elementos fracos junto a seguir um ao outro. Não podem estar 2 médios um a seguir ao outro. E depois inventam-se determinadas regras, determinadas normas que não têm qualquer substrato, não têm qualquer base científica ou base lógica e racional. Então, o que é que nós dizemos? Dizemos que, em termos de força espiritual, em termos de força magnética, não há fracos e nem fortes, não há mulheres ou homens fortes ou fracas, e, portanto, isso não existe, porque há mulheres que têm uma capacidade mental, uma capacidade de concentração muito maior do que os homens, e também há homens que têm, naturalmente, pela sua estrutura física ou psíquica, também determinada força, que às vezes não sabem exercitar. Então, nós diremos que nessa questão da postura, é evidente que não há nada de especial. É claro que se pusermos 4 médios seguidos, não tem lógica, porque os doutrinadores, os médios do meio, não existem. Então deve haver uma alternância entre doutrinador, médio e esteio. Doutrinador, médio e esteio. E isto pressupõe que, por exemplo, o doutrinador e o esteio possam alternadamente doutrinar ou servir de esteio, num exercício, naturalmente, de caridade fraterna e global. Esta é uma questão só digamos assim, de justificação pela lógica, porque não há normativos. É inconveniente que os médios sejam todos seguidos, que os doutrinadores estejam todos seguidos, porque haverá essa dificuldade na doutrinação. Então, os elementos levantam-se e vão doutrinar de qualquer maneira, o que não é também conveniente, nem é aconselhável. Depois, não é como algumas práticas que nós conhecemos, como o homem é forte, tem que abrir a corrente e tem que fechar a corrente. Depois há algumas práticas de mesas deste formato, ocas no meio, etc., as cadeiras no meio para o tratamento, são coisas que fogem, que escapam naturalmente à racionalidade. E, portanto, essa coisa do homem a fechar e o homem a abrir, isso não tem qualquer nexo. Depois não tem qualquer nexo que o dirigente seja voltado para o Oriente, seja voltado para o Ocidente. Isso não tem qualquer nexo, uma figuração parecida com os muçulmanos que se voltam na oração para
para Meca, para o Oriente, se estiverem deste lado. Porque se estiverem do outro lado, devem-se voltar para o Ocidente. Portanto, isso não profere, não tem qualquer racionalidade. Os elementos distribuídos na mesa podem ser, como voltamos a repetir, como dissemos há pouco, esteio, médium, doutrinador, esteio, médium, doutrinador, sempre tendo o médium, sempre devendo ter o médium, um elemento de corrente à esquerda, outro elemento de doutrinação de corrente à direita. E isso é a lógica da distribuição. Não interessa que sejam homens, não interessa que sejam mulheres, interessa é que estejam preparados, cada um, para exercer a sua, digamos assim, a sua tarefa. O doutrinador tem que estar preparado para doutrinar, o esteio tem que estar preparado para se concentrar e oferecer à corrente um suporte de segurança normal e objetivo. Quais são os deveres agora? Vamos ver a organização do grupo, agora os deveres de cada elemento que constitui o grupo. Desde logo, ter presente que Jesus é o exemplo para todos nós. Jesus é sempre o exemplo para todos nós. Aliás, como define a doutrina espírita, é o modelo e guia da humanidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por ele nós devemos pôr em marcha a nossa marcha para Deus, tomando como exemplo. E, portanto, esta é a primeira questão. Os deveres, todos os elementos do grupo, devem ter Jesus como modelo e guia. Não é impensável que um elemento esteja num grupo mediúnico, num grupo de trabalho mediúnico, que esteja agora a considerar que Jesus é mais um profeta, como Elias, Jeremias, Daniel e etc. Não, Jesus é Jesus, o modelo guia, é o governador da terra, não é Deus. Estas são bases fundamentais da nossa doutrina espírita. Depois, cada elemento que está a pertencer, que está a integrar no grupo, deve ter um sentido de indulgência, um sentido de tolerância, um sentido de perdão. Um sentido que leva a não julgar coisa de cima nenhuma. Face aos problemas que se colocam dentro de cada trabalho, é necessário perceber que o comunicante, o espírito comunicante, é um espírito em sofrimento. Às vezes é um espírito que procura a vingança, mas procura a vingança de alguém que causou essa situação e que o traumatizou de tal maneira que o faz pensar hoje em se vingar. Portanto, nós não temos nada a fazer o julgamento, nem pouco mais ou menos, das entidades que se manifestam e ter sempre o sentido de indulgência, de compreensão para as dores do espírito, com certeza, também para as dores do encarnado, também espírito, também com certeza, mas sem interferir, nem num sentido nem no outro, de quem tem razão, quem deixa de ter razão, sem condenar, sem, desde logo e à partida, julgar os espíritos como sendo os principais responsáveis. Depois é necessário que cada elemento do grupo, é um dever, saiba minimamente, tenha conhecimentos mínimos da doutrina. Tenha conhecimentos mínimos da doutrina para poder aquilatar, para poder verificar, analisar, interpretar tudo aquilo que se passa no trabalho mediúnico, no trabalho de atendimento a sofredores ou, já mais avançado, no trabalho de desobsessão. É necessário, em todas as circunstâncias, em todos os trabalhos, que o trabalhador espírita tenha conhecimentos básicos da doutrina. E depois o sentido do respeito. Às vezes vemos pessoas que dizem, eu não gosto de estar ao pé daquele, eu não gosto de estar ao pé do outro. Mas o que é facto é que aqueles que Jesus escolheu estavam todos ao pé uns dos outros e havia essas tricas, às vezes essas injunções dos pensamentos que queriam mais este, que queriam mais aquele, estavam mais perto de Jesus, estavam mais longe de Jesus. Então essas coisas são inerentes ao próprio problema. Não temos a obrigação de combater isso. Então temos que nos respeitar todos uns aos outros e também respeitar os espíritos nas suas dificuldades, nas suas angústias, no seu sofrimento. É necessário ter esse sentido do respeito daquilo que se faz dentro do grupo mediúnico, dentro do grupo de trabalho espiritual. Como conduzir as reuniões? Como é que conduzir as reuniões? É evidente que uma reunião, um grupo, melhor dizendo, que faz a reunião, deve ter, desde logo, disciplina, organização e direção. E todos aqueles que se querem integrar num grupo de trabalho têm que ter a consciência, têm que ter a noção que ao aceitarem, que ao oferecerem-se, que ao pedirem, solicitarem para se integrar num grupo de trabalho, têm desde logo reconhecer que há um dirigente e que ninguém se pode substituir ao dirigente. Pode vir pela evolução, pelo trabalho dado ao longo do tempo, também a merecer ser dirigente, também a merecer dirigir um grupo de trabalho mediúnico, um grupo de trabalho espiritual, mas logo que se integra num grupo, é o dirigente que compete analisar, compete orientar. É evidente que não compete escravizar, nem compete subjugar as pessoas ao seu pensamento, à sua forma de agir ou de dirigir. É o dirigente e os trabalhadores que devem cooperar, que devem colaborar com
o dirigente. Depois ter a noção de que não é possível deixar toda a organização do trabalho, todo o desenvolvimento do trabalho, às horas que se pretendam, que se queiram. Tem que haver horários rígidos, tem que haver disciplina, tem que haver horários. Os espíritos têm muito mais que fazer do que os encarnados. Nós não, temos o problema da vida, temos o problema da família, o problema do emprego, o problema do trabalho, o problema do divertimento, o problema das visitas, os problemas sociais. Mas os espíritos vivem para a tarefa de auxílio espiritual e nós temos a obrigação, manifestação de respeito, de respeitar os seus horários. Quando nós fazemos numa casa espírita uma reunião de 1h30, onde estão presentes determinados espíritos, eles depois não ficam sentados em poltronas, em cadeiras de baloiço, à espera do semana a seguir para fazerem mais outra vez o trabalho. Não, eles têm as suas tarefas no mundo espiritual distribuídas, têm outro desenvolvimento para o seu próprio aperfeiçoamento. Nós não podemos faltar ao respeito, é a hora que a gente quer e lhe apetece. Então tem que haver um horário perfeitamente definido e que todos os trabalhadores aceitem. Não querem aceitar, não têm nada para isso, não se integram, não pedem. Se têm uma alteração permanente dos seus horários, então é preferível não se integrar enquanto não tiverem uma possibilidade de ter essa responsabilidade e a cumprir. Então tem que haver horários para o trabalho espiritual. À hora que se marcar um determinado trabalho numa casa espírita, já todo o ambiente do mundo espiritual está preparado por aqueles que, desse lado da vida, colaboram, participam, agem, atuam permanentemente e profundamente no trabalho de ajuda, no trabalho de auxílio aos espíritos e aos encarnados. Então tem que haver horários. Depois tem que haver disciplina. Não é possível acreditar que um grupo deste, de repente alguém lembra-se de se levantar ou de interromper o trabalho, ou vai embora para fora para fumar um cigarro, ou vai dar uma volta. Não é possível, as pessoas têm que preparar-se. Agora preciso ir à casa bem. Há situações excepcionais. Se a pessoa não tem condições de aguentar determinada situação ou pelo aparelho digestivo, é melhor não, nesse dia, não participar no grupo. Porque não pode agora, se tem algum desarranjo intestinal, de 10 em 10 minutos levanta-se para ir à casa bem, levanta-se para ir à casa bem. Não é possível, não está em condições. Por isso, então nesse dia suspende, explica ao dirigente, e suspende. Então tem que haver disciplina, tem que haver regras, tem que haver cumprimento de regras. Quando nós não somos capazes de cumprir regras, então é melhor nos integrarmos no grupo de trabalho. Depois, é sem dúvida alguma necessário perceber que o trabalho é fundamentalmente dirigido aos desencarnados. Às vezes vemos determinadas pessoas dos grupos acharem que o encarnado, que é sem dúvida alguma um conselho nosso e uma prática nossa de deixar que os pacientes, aqueles que sofrem as influências espirituais, estejam presentes na sala de trabalho. Mas a finalidade do trabalho é para os desencarnados. A finalidade para os encarnados é o esclarecimento, é o passo magnético, é a água fluidificada, é toda essa terapia fluídica que recebem. Mas tem também a parte, digamos assim, da compreensão, da reflexão sobre aquilo que se passa na sala de trabalho. Quantas vezes o espírito desabafar, contar a sua história, ensina muito mais do que, teoricamente, a gente explicasse. Quem faz isto acontece aquilo, quem faz aquilo acontece aquilo outro. O próprio indivíduo que vem contar a sua mágoa, vem contar o seu drama, às vezes tem mais ensinamentos do que for uma explicação meramente teórica. Logo, o encarnado apreende aí grandes conhecimentos para, se calhar, pôr em marcha na sua vida grandes transformações. O que quer dizer que pode ouvir, pode fazer mais tarde perguntas sobre aquilo que se passou, mas não pode agora interferir, ou não pode o dirigente dizer, e agora vamos aqui meia hora explicar à pessoa o que é que se passou aqui na sala de trabalho, porque o trabalho é, volto a dizer, dirigido ao esclarecimento, à orientação dos desencarnados. Depois aceitarem todos os elementos que nem sempre os doutrinadores estão, digamos assim, apanhando, digamos, o sentido, digamos, do problema. Muitas vezes o doutrinador não consegue responder à pergunta, à dúvida, ao problema que o espírito apresenta. E aí deve todo e qualquer elemento do grupo de trabalho aceitar que o dirigente está lá para isso, possa interferir ajudando, possa substituir o doutrinador, orientando de outra maneira. Então, no sentido da humildade e da compreensão das suas responsabilidades, qualquer doutrinador deve aceitar que o dirigente possa, volto a dizer, em ajuda, em auxílio, possa interferir numa doutrinação, possa ajudar a levar digamos assim, a doutrinação noutro sentido, possa ser mais eficaz para a entidade que
entidade que está a manifestar. E depois ter também a noção, condução de reuniões, que muitas vezes podem os médiuns não estar presentes, pode por qualquer razão, por indisposição, por doença, familiarmente não terem que se sair e não poderem estar presentes, e ter a noção que quando isso ocorre, quando não há médiuns, quando eventualmente estão ausentes, que o trabalho pode continuar também a ser desenvolvido, porque é sempre na direção, digamos assim, do auxílio que realmente se deve ter em consideração isso. Pode-se orar, enfim, quer dizer, pode-se verificar a necessidade de fazer irradiação, de fazer projeção à distância, pedir aos elementos do mundo espiritual que se desloquem no seu grupo, ao local, junto das pessoas, etc., tentando aliviar aquilo que pode ser uma irradiação de oração. A oração foi um conselho que Jesus também deixou, é uma forma de auxiliar. Então, há necessidade de ter essa noção. Pode não haver médios, que já não se pode fazer trabalho porque não há médios. Não, o trabalho, com certeza, não pode ir em determinada direção, não há como ver a manifestação do Espírito através dos médios para que se possa chegar a uma orientação. Não pode haver até o próprio dirigente, dirigir, sei lá, até pode ser intuído muitas vezes, pelos guias espirituais do grupo, a falar numa determinada oratória, numa determinada problemática, que possa ir ao encontro de algumas entidades que estão presentes ao trabalho para auxílio. Portanto, não é de desmotivar, não é de abandonar, não é de desistir, mas ter essa paciência, esse sentido de indulgência e participar desta forma através da oração. Ora, quais são as preocupações? Agora, ter no sentido geral, aos trabalhadores, aos constituintes do grupo espírita, que devem ter, não é propriamente, já vimos, no próprio trabalho. É, naturalmente, naquele exercício global, naquele exercício social, naquele exercício público, ou mais ou menos público, que o que se faz na casa espírita, naturalmente, que extravasa para fora da casa espírita. Desde logo, não podemos esquecer que nesta integração social em que todos vivemos, há que respeitar, há que ter em conta, há que ter a preocupação de que o grupo não está dissociado da sociedade em que se insere, da vida social em que se insere. E, portanto, há necessidade de dar o exemplo, não só de dizer os espíritas são assim assados, mas de, quando necessário, provar que não são aquilo que tantas vezes se diz deles. Portanto, é uma postura, e o grupo em si é integrado por elementos, é uma postura de cada um dos elementos do grupo, no sentido de se apresentar perante a sociedade como exemplo. Não adianta nada dizermos que o grupo espírita, que o espiritismo é isto e aquilo, quando depois os seus elementos, os elementos que trabalham, enfim, para levar a cabo essas orientações e essa filosofia amorosa, que depois lá fora fazem tudo, menos aquilo que dizem que se faz na casa espírita. Portanto, é necessário normalizar e, de alguma forma, adequar aquilo que nós sentimos que é verdade com aquilo que nós demonstramos ser a verdade pelo nosso comportamento e nossa conduta. O que quer dizer que, sem sombra de dúvidas, acima de tudo, nós devemos privilegiar uma educação cristã. É com Cristo que deve estar. Nós vemos muita gente a ser cristão sem Cristo. Quer dizer, fazem tudo e mais alguma coisa, e meia hora por semana. Às vezes não há casa espírita, às vezes não há outros templos. Ficam muito arrependidos, como se fossem cristãos da primeira hora. Ora, é preciso ser cristão sempre, em quaisquer circunstâncias. Então, a educação que a gente deve privilegiar, os nossos familiares, as pessoas que andam à nossa volta, é uma educação baseada no Evangelho de Jesus e, portanto, uma educação cristã. Depois, terem atenção que há que haver uma conduta reta, de acordo com as orientações de Jesus, entre todos os elementos do grupo. Em que tem que haver fraternidade, não pode haver inveja, nem egoísmo, nem vaidade, nem orgulho, nem crítica, nem julgamentos. São coisas que Jesus aconselhou que não houvesse. Ora, dentro do grupo espírita tem que haver essa conduta pessoal, uns para com os outros. Mas eu hoje recebi um choque porque eu não estou bem ao pé daquela pessoa. Então vou orar para que a pessoa, se for ela de facto se liberte de alguma perturbação que haja, ou se somos nós que tenhamos essa possibilidade de sermos aligerados, aliviados de alguma perturbação que nos faz sentir essa vibração negativa. É muito importante ter esta noção, a noção de que somos todos elementos do mesmo grupo e, portanto, que devemos trabalhar sempre no sentido de dar testemunho de Jesus diante dos homens, para que depois ele dê testemunho de nós diante de Deus. Ora, as reuniões que agora são públicas, não é? Já falamos em reuniões privadas, reuniões mediúnicas, as reuniões de passos. Agora, as reuniões públicas são reuniões de quê?
fundamentalmente evangelização. Quando Jesus prometeu o Consolador, disse, ele lembrará a minha doutrina. Logo, prioritariamente, as nossas reuniões públicas devem ser direcionadas para a evangelização, para a abordagem do Evangelho. Ainda que, naturalmente, tenhamos que complementar essa doutrina de Jesus, a doutrina que ele ensinou, com novos desenvolvimentos. Ele disse que nem todas as pessoas tinham ouvidos de ouvir na sua época. E disse que no futuro, quando viesse o Consolador, todos iriam conhecer a verdade, lembrando a sua doutrina e esclarecidas que fossem todas as coisas. Ora, nós temos que pensar que, de facto, as reuniões públicas são dirigidas aos encarnados e daí, como prioridade, lembrar a doutrina de Jesus. Certamente que depois, como o Espiritismo tem, para além do Evangelho, como o Espiritismo tem a filosofia espírita no Livro dos Espíritos, tem a ciência espírita no Livro dos Médiuns, nós devemos apanhar todos aqueles conhecimentos que temos da filosofia e da ciência para aplicar à explicação, à explanação do Evangelho que Jesus deixou. Exatamente para poder esclarecer todas as coisas com racionalidade e com lógica. É claro que as reuniões públicas são, como nós dissemos inicialmente, palestras. Haverá aqui uma diferença entre a palestra e a conferência. Às vezes dizem, é uma palestra. Porquê é que é uma palestra e não é uma conferência? Porque normalmente, vamos dizer, a palestra deverá ter a duração determinada, não muito grande, mais de 45 minutos não deve ser aconselhável. E a conferência pode ser mais, até um pouco mais adiante, como veremos logo a seguir. Então, é nesta diferença que... Mas o palestrante que for destacado para fazer a sua palestra, deverá eleger um tema evangélico. É evidente que poderá ser uma leitura do Evangelho, poderá ser uma mensagem qualquer relacionada com o Evangelho. E o palestrante poderá pegar naquela, se estiver à vontade, doutrinariamente, pegar naquela leitura e desenvolver o tema sobre o Evangelho. Pode ser ele próprio, na preparação que deve fazer para a sua palestra, a escolher um tema sobre o que vai falar, fundamentalmente o Evangelho. Na nossa terra, em Portugal, por exemplo, a maior parte das pessoas dizem que são cristãs, católicas ou protestantes, ou coisa assim, e dão privilégio, muitas vezes, ao Evangelho, ao Novo Testamento e ao Evangelho. Então, nós, para irmos ao encontro de alguns esclarecimentos sobre a matéria, temos que pegar na matéria que eles conhecem, que é, de facto, o Evangelho que Jesus deixou. Quer dizer, deixou e que os evangelistas transcreveram à sua maneira, Evangelho segundo Lucas, segundo Marcos, segundo Mateus, etc. Portanto, os protestantes de casa devem ter um tema evangélico e depois complementar com os conhecimentos que devem ter com a doutrina, com, digamos assim, a explanação da doutrina. Porquê isto? Porque é evidente, se nós formos lá, por exemplo, há quem entenda, não, as palestras devem ser o estudo sistematizado, quer dizer, uma semana umas perguntas do Livro dos Espíritos, outra semana mais outras perguntas, depois outra semana mais o Livro dos Médiuns. Mas há sempre, chegando à Casa Espírita, pessoas novas. Vamos supor, estamos numa altura a dar a pergunta 347 do Livro dos Espíritos. Mas as pessoas que vêm novas não ouviram a 1, a 2, a 3, a 4. Portanto, apanhavam um assunto sem entenderem o que está relacionado para trás. Daí o conselho que nós damos, e naturalmente a opinião que nós manifestamos, de que, tendo essa certeza que há novas pessoas sempre a chegar, que o tema que é sempre atual é o Evangelho. E depois, evidentemente, inserir a palestra explicando as coisas do Evangelho com racionalidade, com simplicidade, falando, digamos assim, para pessoas que estão pouco esclarecidas ou quase nada sobre o Evangelho, de uma forma simples, de uma forma incisiva, explicando claramente, sem quaisquer floreados linguísticos, para as pessoas dizerem, ele fala muito bem, que eu nem entendo as palavras, e depois não entendo o seu conteúdo. Então, há necessidade de incidir sobre o Evangelho. E complementando, então, com essas explicações, à luz do Livro dos Espíritos, ou segundo o Livro dos Espíritos, e também segundo os Livros dos Médiuns. Nós não podemos não podemos esquecer o seguinte: quase toda a problemática que existe hoje na área depressiva, na área das doenças chamadas psíquicas, nós chamamos chamadas doenças espirituais, tem a ver com dois níveis, ou com duas orientações fundamentais. Primeiro é as vidas sucessivas, que condicionam sempre por os atos, os efeitos, as causas e os efeitos. A lei da reencarnação, a lei da ação e reação, que estão perfeitamente desenvolvidas no Livro dos Espíritos, na filosofia da vida. E, portanto, é aí que nós temos que pegar. E depois tem
naturalmente, a influência espiritual, que condicionam a vida dos encarnados. Os espíritos podem influenciar a nossa vida. De ordinário, como diz a codificação, comandam a nossa vida. Logo, é preciso ter a noção de que se há realmente a interligação entre vidas passadas e a vida atual, também há, na vida atual, dessa interligação, a influenciação de terceiros ou dos espíritos. Logo, é necessário perceber toda a mecânica da mediunidade, toda a forma como a mediunidade se exerce ou é exercida ou é influenciada pelos espíritos. E estas duas verdades estão no livro dos espíritos, estão no livro dos médiuns. Falar o que Jesus ensinou necessita complementarmente de conceitos que estão nas leis da vida, no livro dos espíritos, e também das formas de influenciação espiritual no livro dos médiuns. Portanto, deve ser, de facto, tida em consideração esse desenvolvimento. Como é que essas reuniões públicas devem ser organizadas? Vamos falar nas palestras, ou nas conferências, ou até nos seminários, que têm uma duração maior, de 3 a 6 horas. Desde logo é necessário estabelecer ordem. Alguns dos companheiros dizem, não, o espiritismo não tem rituais, não tem essas coisas. Bem, é conforme a gente interpreta. Mas não é possível, desorganizadamente, levar uma reunião de uma forma elevada até o final. Então tem que haver princípio, meio e fim. Desde logo o princípio é a sintonia de todas as mentes, é a concentração de todos os pensamentos dos presentes. E, portanto, nada melhor que aquilo que Jesus aconselhou é abrir com a prece, que nós acrescentamos aqui, a nossa casa é assim que funciona, uma ligação entre aquilo que é a prece e um cântico preparatório. Aumenta o cântico, uma melodia assim, harmoniosa, sem ser muito agitada, que concentra a atenção, é o primeiro passo, a concentração para a prece, que concentra a atenção de todos para a prece que a seguir se deve elaborar para, nesta sintonia, preparar o ambiente para a reunião pública de que estamos a falar. Nós sugerimos que seja um cântico espiritualizante. Depois, uma prece. Mas a prece não é um discurso, não deve ser um discurso. É aquela prece, Senhor, que és todo-poderoso, Senhor, que és bom, e que és sábio, justo, quer dizer, uma espécie, digamos assim, de louvor e de alguma maneira de engraxar a entidade. Vês que eu considero que tu és bom, que é não sei o quê, para depois fazer o pedido. Então, a prece é uma conversa, um diálogo simples. Então, a prece de abertura deve ser curta, deve ser clara e deve ser concisa. Isto é, deve ser direta àquilo que é. Sem floreados, sem fazer um grande discurso para depois lhe pedir uma coisa simples. Não. Curta, clara e concisa. E, portanto, não deve exceder. Vamos dar uma ideia, 2 minutos. Até porque se ela for muito extensa, todos aqueles que estão a ser concitados à atenção, à concentração, começam-se a dispersar, nunca mais se cala, é uma coisa não sei o quê, eu já ouvi isto tantas vezes. Então é necessário ir ao encontro desta necessidade, de não fazer as pessoas distraírem-se, não fazer as pessoas pensar noutras coisas, e a prece, para ela, não valerá consequentemente nada. Depois, poderá haver logo a seguir a tal prece outro cântico. É um cântico de harmonia. A música. Nós temos notícias do mundo espiritual em que, no nosso lar, em que todo o ambiente é preparado por música, por cânticos de crianças, por acordes belíssimos em relação à vida espiritual. E, portanto, se nós cantarmos 2, 3, 4 vezes numa reunião pública, não vai mal nenhum. É uma maneira de harmonizar o ambiente, os fluidos, os eflúvios que irradiam daqueles que cantam com alma e que às vezes deixam que as lágrimas corram, realmente preparam o ambiente e se liguem ao mundo espiritual, que também nessa questão do cântico sabem que o cântico é também uma prece. Cântico melodioso e canto com melodia harmoniosa e melodia, digamos assim, calma e tranquila. Depois, uma leitura de um livro qualquer, mas particularmente, como nós estamos a referir, é o Evangelho que nós nos direcionamos sobre o Evangelho. Nesta leitura do Evangelho, não é destituído de fundamento e até de aconselhamento, claro, de que, relacionado com essa leitura, seja lida uma mensagem curta sobre algum conceito que os Espíritos manifestam. Há muitos livros de mensagens. Então, pode, em relação à leitura que for feita do Evangelho, ser lida também uma mensagem do mundo espiritual sobre o tema. E depois disso, quer dizer, passado que seja esse período, digamos assim, de preparação para a palestra ser
desenvolvida pelo palestrante e, como eu disse, não deverá exceder os 45 minutos. Pode exceder, com certeza, não é daí que vai mal ao mundo. Mas não deve ter menos de 30 a palestra e mais de 45, o que dá nisto tudo quase uma hora. Ai, mas as pessoas vão ficar cansadas. Mas as pessoas têm que ser mentalizadas que a grande parte, a grande fatia do seu tratamento é o esclarecimento, porque foi o que Jesus disse, só conhecendo a verdade nos libertaria. É claro que no final da palestra, e nós vamos analisar, até em termos atuais, a crise é terrível. E, portanto, nós não devemos fazer as coisas assim porque é assim. Tem que vir um dia para ouvir estas coisas, depois tem que vir outro dia para ter os passos, e depois tem que vir outro dia para ter o trabalho mediúnico. Não, nós devemos aproveitar para fazer o mais possível que as pessoas se desloquem o menos possível. E então temos que criar condições para que no dia, só no dia, as pessoas sejam atendidas, as pessoas tenham a palestra, a parte, digamos assim, da divulgação e tenham também a parte do tratamento pela caridade fraterna. Então, logo a seguir, ao final da palestra, poderá, em termos de harmonização através das mentes, haver um cântico, sempre um cântico espiritualizante. Agora, poderá haver ou não haver. Nós fazemos, na nossa casa, a seguir ao cântico, uma irradiação. Uma irradiação pelos doentes. Bom, doentes que tantas vezes são recomendados, doentes que tantas vezes são familiares dos trabalhadores, são familiares dos presentes. E, portanto, nestes minutos de irradiação, de projeção da energia à distância, nós vamos pedir por essas pessoas, por esses irmãos, por esses doentes, por essas pessoas necessitadas, tantas vezes por pessoas abandonadas nos seus lares, etc. É um momento, de facto, dessa irradiação. E a irradiação essa que pode ser também acompanhada do momento da preparação da água para a distribuição após aquilo que vem a seguir a tarefa, que é a dos passos, quer dizer, a fluidificação da água. Aí a água pode pôr-se num canto e os espíritos que a fluidifiquem se quiserem. Mas podem, e naturalmente que isso acontece. A água é fluidificada não de acordo com aquilo que nós pensamos, mas de acordo com aquilo que é necessário para as pessoas que ali colocam a sua água. Mas pode ser feito por uma ação de intervenção também de um grupo, qualquer de encarnados, de um grupo de trabalhadores, que disponibilizam também o ectoplasma, que pode ser, pelos espíritos que participam nessa reunião de fluidificação, transvasada para a água que pertence a cada um. Ora, depois desta irradiação e em simultaneidade com a fluidificação da água, deve fazer-se uma prece de preparação para o passe, para aquilo que vai a seguir fazer-se, que é o passe. Nós seguimos a metodologia sempre do passe individual. Nós não temos como prática o passe coletivo. Os trabalhadores são ainda num número razoável e, portanto, na nossa reunião, que às vezes atinge os 200, 220 passes, depois participarão 40, 50, 60 passistas. Cada um vai dar 3 passes, 4 passos, mas para essa ação individual, volto a repetir, é feita uma oração de preparação e depois é feito os passos e o encerramento da reunião. É claro que nós fazemos também no mesmo dia, exatamente para evitar que as pessoas se dirijam à casa espírita muitas vezes, até porque economicamente fica muito caro. Nós também fazemos o trabalho mediúnico, também organizamos as reuniões mediúnicas, também organizamos a assistência, a ajuda espiritual nas reuniões mediúnicas, e é natural que não vamos agora extravasar para toda a gente, mas nós temos, na nossa casa espírita, temos 14 grupos mediúnicos em trabalho, e portanto 10 simultaneamente a trabalhar, num dia segunda, num dia à sexta, porque temos 4 que são diferentes nesses 2 dias. Mas estão a trabalhar em simultâneo. O trabalho espiritual é um trabalho de conjunto. O mundo espiritual está organizado nessa questão. Nós, às vezes, nem nos organizamos. E, portanto, quando há vários grupos a trabalhar simultaneamente, há uma direção espiritual que congrega o trabalho de todos os trabalhadores do mundo espiritual nessa tarefa, nessa missão conjunta. E, portanto, nós não temos nenhuma dúvida que essa organização no mundo espiritual está feita. E também não temos dúvida nenhuma que o controle feito durante as reuniões, feito durante as palestras, o controle das mediunidades em desequilíbrio, espelha bem essa ação, essa intervenção dos nossos colaboradores no mundo espiritual. Bom, reuniões mediúnicas, reuniões públicas, e agora falta falarmos sobre as reuniões especiais. Quais são as reuniões especiais? São outras reuniões
que poderão ser elaboradas. Por exemplo, há quem ache que a música é uma terapia extraordinária. Então pode haver reuniões de musicoterapia, reuniões de relaxo, reuniões de concentração, pode haver. Não quer dizer que isso seja, não é espírita, isso não é espiritismo. Nós já vimos uma ocasião um companheiro nosso fazer uma pergunta, essa coisa de música também é espiritismo? Mas também é espiritismo, com certeza que também é. Tudo aquilo que seja bom, tudo aquilo que seja benéfico, tudo aquilo que seja elevado e que seja racional, deve ser utilizada por nós para ajudar, para auxiliar aqueles que precisam. Depois, musicoterapia. Eu não conheço nenhuma casa que faça essas reuniões de musicoterapia, mas poderá vir a haver, ninguém está livre disso. Depois temos a reunião de cura espiritual. Nós não gostamos, de facto, de falar em reunião de cura, porque uma reunião de cura pressupõe que, de facto, se consiga, no final da reunião, curar. E nós sabemos que cada um poderá curar-se a si próprio, ainda com a ajuda, com a intervenção de encarnados, trabalhadores ou desencarnados. Mas se não merecer, adianta nada estar a dizer que é uma reunião de cura, porque não vai haver cura. A pessoa não merece, a pessoa não faz nada por isso. Nós preferimos dizer que são reuniões especiais de auxílio físico, com incidência espiritual, ações de ajuda física, com incidência espiritual, porque há colaboração entre os dois mundos, entre o plano espiritual e o plano material. Então, tratamos de dizer que são reuniões especiais de tratamento físico. E depois há umas outras reuniões, e que devem ser, desculpem fazer aqui mais um parênteses, e que devem ser levadas a cabo por pessoas bem preparadas, por pessoas que tenham a noção de que nesses dias a alimentação, os pensamentos, etc., têm que ser tratados de uma forma muito especial. E depois temos aquilo que chamam as reuniões de desenvolvimento mediúnico. Bom, há pessoas que têm a ideia de desenvolvimento mediúnico que é pôr os médios a incorporar. Isso não é desenvolvimento mediúnico. E nós preferimos dar uma outra orientação, digamos assim, de interpretação, que é educação mediúnica. Quer dizer, o médium que marcha para a educação mediúnica deve dizer sim, sim, não, não. Isto é, em qualquer altura do seu percurso de trabalho espiritual, deve poder saber rapidamente ligar-se com o seu guia, com o seu auxiliar no mundo espiritual e fazerem essa sintonia por forma a preservar o médium de atitudes que às vezes são inconvenientes. Na questão do trabalho, a pessoa está a receber as entidades sofredoras e depois fazer essa concentração com o seu guia e passar à terapia, passar ao passo magnético e fazer essa ação perfeitamente sintonizado com o seu guia. Portanto, é essa educação que realmente engloba várias facetas, uma das quais é o conhecimento doutrinário, o conhecimento de tudo aquilo que anda à volta do exercício da mediunidade. É muito importante perceber isso. Portanto, não vamos pensar que, de facto, agora o desenvolvimento mediúnico é os médiuns habituarem-se, treinarem a incorporar. É os médiuns aprenderem, compreenderem, desenvolverem o seu trabalho, no sentido de, no momento que é para ajudar os espíritos sofredores, é para ajudar os espíritos sofredores. No momento é que é para receber os seus guias, é para receber os seus guias. Isto chamamos nós educação mediúnica, que outros chamam, também não há um aula ao mundo por isso, desenvolvimento mediúnico. Ficamos por aqui na nossa abordagem do trabalho do grupo de trabalho espiritual. Na próxima aula, certamente conseguiremos abordar uma outra questão, sempre integrada nesta orientação da prática, mas teoricamente considerando. Então, até à nossa próxima aula.